Olá, povo! Aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon. Seja muito bem-vindo, junto com seu lápis, caderno, caneta, para aprendermos muito sobre os desafios recentes da humanidade, os desafios que temos de enfrentar aí pelos próximos anos, que é uma missão minha, sua, de todos nós, os desafios que a humanidade tem a encarar. Então, venha com a gente para a nossa aula, porque nós vamos analisar alguns desses desafios para a humanidade. Um deles, inclusive, muito retratado na tristíssima tragédia socioambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, que aconteceu em 2019, quando o rompimento de uma barragem de rejeitos de uma mineradora destruiu aí a vida de milhares de pessoas, destruiu boa parte do meio ambiente da região. Então foi uma tragédia ambientalmente, socialmente, economicamente muito destruidora para toda essa região do Brasil, aí do interior de Minas Gerais, quando milhões de toneladas de rejeitos de minério de ferro aí destruíram tudo por onde passaram. Então, quais são os desafios entre associar o desenvolvimento com a sustentabilidade, com a vida humana? Quais são esses principais desafios que temos a superar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Para a gente começar, você sabe me dizer qual é um dos principais desafios que o Paraná está passando desde o ano de 2020? Essa imagem te ajuda a ter uma ideia deles. Essa imagem mostra a vista aérea da represa do Passaúna, que é usada pela Sanepar para abastecer Curitiba e região metropolitana com água. Aqui uma foto de abril de 2020. Essa foto te dá uma ideia do desafio que nós estamos enfrentando no Paraná. Você repara a represa do Passaúna com um volume de água muito baixo. Desafio, então, que estamos vivendo? Sem dúvida, claro, além da pandemia de Covid-19 que enfrentamos, nós temos o problema da crise hídrica, falta de água. Inclusive, Curitiba e região metropolitana estão passando desde o ano de 2020 por uma situação de rodízio no abastecimento de água, momentos com água, momentos sem água, exatamente para tentar diminuir os efeitos dessa crise hídrica. Segundo o monitor de secas, desde abril de 2020, o Paraná vem apresentando situações que variam de seca fraca a seca extrema. Aqui uma imagem desse monitor de secas de abril de 2021, mostrando que no Paraná muitos trechos de seca, e isso afetando a distribuição de água no Paraná, principalmente na região metropolitana de Curitiba e na capital, onde o consumo de água é maior. Além do acesso à água, quais são os principais desafios para a humanidade hoje e para o futuro? Um desses desafios que nós podemos pensar está simbolizado também nessa imagem, que mostra aqui o Rio de Janeiro, em primeiro plano a favela da Rocinha e mais à frente então prédios aí mais ricos, luxuosos em frente à praia. Então, o desafio da distribuição de renda, de combate à desigualdade social, do acesso à moradia digna, do acesso ao emprego, são outros desafios que nós também temos que enfrentar no presente e para os próximos anos. Vamos conversar um pouco sobre isso. Aqui uma manchete que mostra também, pandemia agrava problema crônico do Brasil. A desigualdade econômica. Então, a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, mostrou que os 10% mais ricos durante a pandemia perderam 3% da renda, enquanto os 40% mais pobres perderam 30% da sua renda. Então, a desigualdade social, que já era um problema grave do Brasil, aumentou durante a pandemia de Covid-19. Essa pandemia ela agravou ainda mais a desigualdade social, mas não foi só no mundo, o que é pior, não só no Brasil, o que é pior, no mundo todo. As crises sempre afetam a população mais vulnerável. Você concorda com essa afirmação? Que as crises sempre atingem os mais vulneráveis, os mais pobres em maior escala? Concorda com isso? Reparou que em várias crises ao redor da história, ao redor do mundo na história, como a população mais pobre é a mais atingida. A desigualdade social existente no mundo, inclusive em países em desenvolvimento como o Brasil, Índia, África do Sul, essa desigualdade é um dos grandes desafios mundiais.
Sem dúvida nenhuma, a humanidade deve pensar em maneiras de resolver essa desigualdade social, principalmente em países em desenvolvimento. Uma questão muito grave, o acesso ao esgoto, o acesso à água tratada, a tratamentos à água, que vai melhorar condições de saúde pública, condições de moradia, é um grande desafio a ser enfrentado. A existência de 1 bilhão de pessoas no mundo vivendo abaixo da linha da pobreza é um desafio mundial e isso contribui para o aumento do desrespeito ao outro, para o aumento da criminalidade, para o aumento da insegurança. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo neste momento têm insegurança alimentar, tem falta aí de acesso a alimentos, passam por esse grave problema de desigualdade social. As questões ambientais são outro desafio também para enfrentarmos. Nas últimas décadas, esse modelo de desenvolvimento econômico baseado no excesso de produção e no consumo em larga escala, ele tem recebido muitas críticas. Críticas essas, sobretudo, pelos fortes impactos causados ao meio ambiente, pela exposição do aumento da desigualdade entre os países mais ricos e os países mais pobres, entre os grupos sociais mais ricos e mais pobres. Então, o problema das questões do desenvolvimento com relação à geração de energia por carvão, à geração de energia elétrica, fontes alternativas, fontes renováveis, toda essa questão ligada também à área ambiental expõe aí também um aumento da desigualdade entre os diversos grupos humanos. Outro desafio a ser encarado. A população mundial também, e o seu crescimento é um outro fator de desafio. A população mundial atingiu a marca de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes em 2020. 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. O planeta nunca na história esteve tão populoso quanto agora. E projeções indicam que esse número, pelos próximos anos pelo menos, continuará crescendo. Aliás, esse gráfico do lado direito da sua tela, ele mostra um pouco desse crescimento aí nos últimos 2000 anos. Repare como a curva de crescimento, recentemente, ela cresce de uma maneira muito forte. A população aumentou muito nos últimos 200 anos. E isso muito relacionado também à revolução industrial dos últimos 200, 300 anos no mundo. Exercício para você. Este gráfico traz dados sobre a população mundial nos últimos 12.000 anos. Observe então muito bem esse gráfico. Que conclusão você pode ter ao fazer essa observação?
crescimento da população mundial nos últimos 12 mil anos, aí, mais ou menos a partir do ano 10.000 antes de Cristo. Então você tem aí nos últimos 12 mil anos, repare que a curva de crescimento é muito acentuada recentemente. Não vira nenhuma curva, vira uma escalada num paredão aí, o crescimento da população mundial recentemente. Qual a conclusão? A população mundial cresceu num ritmo muito acelerado nos últimos anos. As pessoas estão vivendo cada vez mais devido ao avanço da medicina, acesso a tratamentos médicos, maior disponibilidade de alimentos, entre outros fatores. E principalmente depois da Revolução Industrial, como nós falamos antes. A população mundial tem crescido num ritmo muito forte nos últimos anos. Essa é a principal conclusão ao se analisar o gráfico. Falando em população, o drama dos refugiados, que é muito forte na Europa, mas também fora da Europa. Esse drama dos refugiados. Essa questão da imigração é um dos temas mais fortes e polêmicos no mundo, na Europa, em qualquer país do mundo. O drama vivido pelos refugiados que saem da sua terra, da sua origem, das suas casas, procurando um outro local para viver com a sua família. Esse drama expõe não somente essa questão devastadora da crise humanitária, da desigualdade social, mas principalmente esse problema que passam muitos países como a Síria, que está em guerra civil aí há mais de 10 anos. Expõe também uma crise de humanidade. Uma crise de humanidade que vive a própria Europa, outros países, em meio a esse crescimento de um outro problema, a xenofobia, a aversão ao estrangeiro. Então, em vários países do mundo, um crescente discurso de combate à imigração, um discurso de xenofobia, de rejeitar outro ser humano vivendo naquele país. Então você tem esses problemas da crise dos refugiados e o aumento da xenofobia também aumentando no mundo, são outros problemas. Outro problema social que nós temos, a desigualdade de gênero. A desigualdade entre homens e mulheres no mundo, ela está presente em muitos países. Observe aqui nesse mapa que mostra um estudo dessa desigualdade de gênero no mundo. Repare os países do hemisfério sul, onde mais você tem esse problema aí de desigualdade de gênero. Outro problema a ser combatido. Exercício para a gente ainda falando, comparando sobre esses mapas. Aqui eu te mostro um problema da desigualdade social. A desigualdade de renda no mundo medida pelo coeficiente de Gini. Um importante coeficiente aí para medir essa desigualdade de renda, com dados fornecidos pelo Banco Mundial. Este mapa feito com base no estudo de 2014. Então repare, quanto mais verde no mapa, menor a desigualdade de renda, a diferença de renda. Quanto mais vermelho no mapa, maior a desigualdade de renda nos países. Com essas informações, em quais continentes a desigualdade de renda é maior? E existe uma explicação histórica para essa desigualdade nesses locais?
você tem aí esse problema mais concentrado, principalmente em países da América Latina, em países da África e em alguns países da Ásia. Qual a explicação histórica? O que esses países têm em comum? Eles foram durante muito tempo colônias de países europeus. Então esse passado colonial de exploração está aí na origem também de muitos desses países. E muitos deles, no período pós-independência, houve a continuidade dessas heranças coloniais. A dominação dos países não terminou no processo de independência. Então, esses países continuaram levando suas heranças coloniais, como, por exemplo, desigualdade, o baixo ou lento desenvolvimento da educação, baixo desenvolvimento de serviços de saúde, poucas políticas públicas para a população. Então, heranças coloniais de descaso da administração pública permaneceram nesses locais, principalmente América Latina, África e em alguns países da África. E você percebe isso refletido atualmente nesse problema da desigualdade de renda. A população rica, muito rica, e a grande maioria da população que é pobre sendo muito pobre. Outros desafios mundiais, o desenvolvimento sustentável, como nós abrimos a aula falando dele. O crescimento da população e o envelhecimento da população geram um aumento no consumo de recursos naturais. Queimadas, emissão de poluentes, aquecimento global são questões que nos preocupam. E aqui, por exemplo, você tem uma imagem que mostra os incêndios no Pantanal durante o ano de 2020. Uma grande reserva de biodiversidade, a maior planície alagada do mundo, sofrendo com incêndios. Então esse problema aí do aquecimento global, da emissão de poluentes, que preocupam toda a humanidade e são um grande desafio a resolver. E a grande questão é, como conviver com o meio ambiente sem destruir este meio ambiente, mantendo os níveis de desenvolvimento da sociedade? São questões que todos nós devemos nos preocupar para o presente e para o futuro. Exercício aí, ó. Estudamos alguns problemas do presente e os desafios a serem superados para enfrentar esses problemas. Eu pergunto para você, aponte outros problemas da atualidade, da sua realidade ou problemas mundiais que merecem atenção e precisam ser enfrentados. Aponte aí.
uma questão ampla que nos permite pensar não só nos problemas, mas em formas de resolver estes problemas da atualidade para o nosso futuro. E aqui a ideia é que você refletisse sobre isso, apontasse esses problemas, tanto da sua realidade quanto problemas mundiais, que todos devemos encarar juntos e resolver juntos. O que você colocou aí de problemas que podem ser apontados? Claro, uma resposta pessoal, mas sobre o que nós podemos pensar? Nós podemos citar questões que merecem atenção, como poluição, tratamento de lixo, que pode ser um problema da sua região, uso excessivo de defensivos agrícolas, né? E o Paraná tem aí uma potência agrícola muito forte, o problema de enfrentar o uso excessivo de defensivos agrícolas, problemas de mobilidade urbana, principalmente em grandes cidades, acesso à moradia digna, acesso à água potável, o combate à fome como um problema geral da humanidade, combate a desemprego e baixos salários, racismo, homofobia, violência doméstica, trabalho infantil, entre tantos desafios que nós temos a superar ainda na humanidade e que todos nós devemos participar no combate a estes problemas. Devemos superar esses desafios, deixá-los aí para o passado e termos um futuro diferente, missão de todos nós. O que você aprendeu nessa aula, criança? Existem muitos desafios a serem encarados pela humanidade, incluindo você. Encarar esses desafios, reconhecer que eles existem e enfrentar esses desafios. Como, por exemplo, questões ambientais, desenvolvimento sustentável, desigualdade social e desigualdade de gênero, o problema da violência, o problema da imigração, o problema da xenofobia. Precisamos melhorar a vida humana. Melhorar a vida da humanidade, precisamos melhorar a convivência, precisamos melhorar o uso que nós fazemos dos recursos naturais. Então são todos desafios que temos que reconhecer, encarar e ajudar a superar. E você tem uma parte importante nisso, uma missão importante nisso. É isso, crianças, ficamos por aqui nessa aula, mas você tem a missão de continuar aí se envolvendo em questões para resolvermos os problemas da humanidade. Fico por aqui, bons estudos para você. Tchau, povo!